Graça e paz a todos. Vamos começar o estudo de hoje? Pegue sua Bíblia para acompanhar. Iniciaremos o estudo da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Você sabe o que é epístola? Para nos situar sobre o prisma que estamos falando, quero chamar a atenção para o gênero literário estudado. Epístola é o nome técnico e combina carta com sermão escrito. É um gênero literário típico do cristianismo. Visa um público-alvo, mas não se restringe àquele público imediato, pois tem a ambição de ser amplamente difundida aos cristãos. Em contrapartida, temos a carta, que é mais pessoal, escrita diretamente a uma pessoa ou comunidade, sem outra finalidade. Partindo do pressuposto que a palavra de Deus é viva e eficaz, como leremos em Hebreus 4, versículo 12, que nos diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Sabemos que, apesar de ser escrita para o povo da igreja de Corinto, as verdades estabelecidas nesta epístola reverberam até nós. Sendo assim, os escritos do Novo Testamento são epístolas, pois destinam-se a todos que seguem a Cristo, visando o ensino doutrinário dado por Deus aos apóstolos. Agora, vamos considerar alguns pontos sobre a vida do apóstolo Paulo. Saulo era seu nome hebraico. Paulo era seu nome em grego. Ele nasceu aproximadamente na mesma época que Cristo, em Tarso, importante cidade da província romana da Sicília, atual Turquia. Paulo era da tribo de Benjamim. Era um rabino, dentre outras coisas, fariseu. Segundo está escrito em Filipenses 3, versículo 5. Você sabe o que é fariseu? Fariseu, grupo religioso judaico surgido no segundo século a.C., fundamentalistas e legalistas do judaísmo, cujo zelo em aplicar as escrituras do Antigo Testamento levou a um sistema complexo de tradições e obras, pois seguiam não somente as leis do Antigo Testamento, como também a tradição oral que receberam dos antepassados. Assim, vemos que o zelo de Paulo ao farisaísmo o levou à perseguição e radicalismo extremos, até sua conversão a Cristo, o que pode ser lido em Atos capítulo 9. Vemos também que Paulo era judeu por nascimento, cidadão romano, e que tinha profundo conhecimento da cultura helênica. Paulo conhecia o idioma grego, falava o hebraico, conhecia o aramaico, que era a língua popular dos judeus, e provavelmente falava o latim, que era o idioma oficial do Império Romano. Portanto, era uma pessoa influente naquele tempo. Gostaria de fazer algumas considerações com relação à comunidade de Corinto. Corinto era marcada por uma vida devassa e licenciosa. Era uma cidade tão imoral que seu nome tornou-se sinônimo de devassidão. Na literatura antiga, a expressão corintianizar, ou seja, viver imoralmente, se tornou um provérbio bem conhecido. A expressão menina Corinto se tornou uma gíria para uma prostituta. Se Atenas cultuava a mente, Corinto cultuava o corpo. Aqui estão 3 palavras para se lembrar da cidade de Corinto. Elas são fáceis de lembrar, porque Corinto começa com a letra C. E cada uma dessas palavras também começa com a letra C. Cosmopolita, corrupta e comercial. No entanto, apesar de Corinto ser tão corrupta,
Deus amava desde a eternidade algumas pessoas daquela cidade. O próprio Deus declarou ao apóstolo Paulo, abre aspas, tenho muito povo nesta cidade, fecha aspas. Atos capítulo 18, versículo 10. E no devido tempo, Deus enviou o seu mensageiro Paulo à cidade mais corrupta e licenciosa da época, para pregar o evangelho. Paulo não ficou muito tempo em Atenas, mas ficou muito tempo em Corinto. E Corinto tornou-se quase uma base de operação para o evangelho. Ao iniciar a Epístola aos Coríntios, Paulo se apresenta como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Apóstolo significa literalmente em grego alguém que é enviado, mensageiro encarregado de cumprir alguma tarefa. O termo aparece pela primeira vez na Bíblia em Lucas, capítulo 6, versículo 13. Sendo assim, quando Paulo se denomina apóstolo, ele faz uso do termo como um título dado por Deus, uma designação de uma função, pois ele havia sido chamado por Cristo para pregar o evangelho de Deus aos gentios. Portanto, para que ninguém tenha dúvidas sobre a autoridade da palavra de Paulo e para ser recebida como a própria palavra de Cristo, ele anunciava como apóstolo. Veremos também que Paulo usa boa parte da segunda epístola aos Coríntios para defender sua autoridade apostolar, visto que havia muitos que o questionaram sobre isso e se autodenominavam apóstolos. Ainda no primeiro versículo, lemos: com todos os cristãos santos que estão em toda a Acaia. Paulo se refere aos irmãos de Corinto como santos. A palavra santo significa separado, propriedade exclusiva de Deus. Percebemos que há uma confusão por parte de muitos ao ouvirem essa expressão, pois entendem como aquele que foi canonizado. Mas não é essa a ideia. Note que o tratamento do apóstolo àquela comunidade reflete o amor de Deus para com a sua igreja, pois apesar da sua deformação, ainda era a igreja de Deus. Essa referência se estende a todos os irmãos que estão por toda a Acaia, pois ali naquela região Paulo havia plantado várias igrejas, como está escrito em Romanos 15, versículos 25 e 26, Atos 18, versículo 27, 1 Coríntios 16, versículos de 1 a 15. Sendo a igreja de Corinto a principal. Isto corrobora a ideia de que Paulo queria que essa carta chegasse aos demais irmãos além da comunidade de Corinto. Corinto era a capital de Acaia, uma grande província do Império Romano. No versículo 2 está escrito: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. É importante ressaltar que este versículo expressa o amor de Deus sobre nós, ao nos resgatar da separação eterna. Visto que a salvação é a expressão da graça de Deus, e quando você recebe a salvação, você tem a paz de Deus e a paz com Deus. Pensando ainda sobre a estrutura das epístolas, o versículo 2 exemplifica uma saudação comum naquela época, visto que recentes descobertas arqueológicas revelaram muitas correspondências do primeiro século da era cristã, que eram exatamente iguais estruturalmente às escritas pelos apóstolos. Verificou-se que as correspondências seguiam certo padrão de linguagem, como nos nossos dias. Iniciava com a identificação do autor, seguido da identificação do destinatário e um voto ou uma saudação que geralmente, no caso dos gregos, usava-se a frase graça para vocês. E para os judeus, usava-se shalom, a paz que eles tanto almejavam.
Como visto anteriormente, as epístolas não se restringiam à configuração de cartas, pois esperava-se que fosse lida diante da congregação, como um sermão. Você já louvou a Deus hoje? Já agradeceu a Deus pela sua graça redentora, pela sua paz? Depois desse estudo, é uma boa oportunidade para fazer isso. Versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Paulo nos ensina a necessidade de adorar e bendizer a Deus em todo o tempo. Lembrando que o apóstolo Paulo estava escrevendo essa epístola muito descontente pela atitude daquela igreja. Romanos capítulo 8, versículo 32, nos diz: Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Deste modo, devemos adorar a Deus, pois através do sacrifício de Jesus nós temos a redenção, e ela faz com que o consolo e as misericórdias de Deus cheguem até nós. Do contrário, estaríamos fadados à condenação eterna pelo pecado. Vamos pensar sobre misericórdia. Conceder misericórdia a alguém é perdoá-la pelo simples ato de bondade, apesar do outro não merecer o perdão. Hesed é um termo em hebraico que significa favor não merecido, afabilidade, benevolência e denota graça divina e misericórdia. O termo misericórdia, como substantivo grego eleus e o verbo grego eleao, revela um amor compassivo, que vai aonde há sofrimento e cura todo tipo de males. Mas também revela que há um Deus que perdoa, reconcilia e regenera o homem. Acompanhe comigo a leitura desses versículos, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Atrás desta passagem há um tipo de resumo da vida cristã, pois aprendemos que os sofrimentos e tribulações nos tornam capazes de consolar os outros. Ou seja, somos consolados para consolar. A palavra que Paulo utiliza para significar aflição é thlipsis, em grego comum. Esta palavra descreve sempre pressão física real sobre o homem. A resposta a este sofrimento reside na paciência. A palavra grega que se utiliza é hipomone. A característica de hipomone não é a aceitação simples e resignada dos problemas e provas. É triunfo e vitória. Descreve o espírito que não só pode aceitar o sofrimento, mas também pode triunfar sobre ele. Mas não estamos sozinhos para enfrentar as provas e exercer essa paciência. O consolo de Deus chega a nós. Entre os versículos 3 e 7, o substantivo consolação e o verbo consolar se repetem nada menos que 9 vezes. Esta palavra no Novo Testamento sempre significa muito mais que uma compaixão que alivia. Sempre coincide
com o significado de sua raiz etimológica. A palavra latina fortis, que significa bravo. Vejamos os versículos de 8 a 9. Por que não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia? Pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Aqui, Paulo descreve, dentre outras coisas, que a tribulação passada na Ásia foi com o propósito de fazê-lo verdadeiramente confiar em Deus, ou seja, fundamentar a fé. Verificamos que o sofrimento não é um fim em si mesmo. Ele nos torna ferramentas nas mãos de Deus para restaurar outras vidas. Portanto, há um propósito no sofrimento, que resulta em mudança de caráter, nos tornando resistentes, perseverantes, ou seja, recalcitrantes.